Então, pega o seu papel e caneta, porque a partir de agora a gente vai falar sobre hábitos. E aqui eu quero que você responda para mim. A gente vai começar já com uma pergunta direto e reto. Qual é o hábito que você precisa eliminar com urgência da sua vida? Qual é o hábito que você mesma já reconhece que não é um bom hábito, que é um hábito que vem de uma certa maneira te enfraquecendo? Coloca aqui para mim. Escreva. É importante que você reconheça. E existem vários hábitos. Existem os hábitos alimentares, existem os hábitos de comportamento. Hábitos são processos automáticos que a sua mente criou para garantir a tua sobrevivência. Boa, Elisângela, comodismo. Comodismo é um hábito. É um hábito. Procrastinação é um hábito. Apesar de ser um sintoma, se torna um hábito. É algo que a sua mente usa para garantir a sua sobrevivência. Como assim, ô gata? Por quê? Para a tua mente, presta muita atenção aqui, tudo se trata de sobrevivência. E economizar energia é fundamental. Então, quando você precisa fazer algo novo, há um gasto de energia. Há um gasto de energia. A Eloí, de comportamento, sim, isso muitas vezes é um hábito. A Vérnia, falar sim sempre, isso é um hábito também. Bom dia, Carla, seja bem-vinda. A Sidoca, o não, falar com total clareza, talvez por medo ou falta de conhecimento. Então você vai entender. Você vai entender hoje, talvez, por que você não consiga falar esse não e, e como que você vai eliminar esse hábito. Tudo bem? A Yoshi, parar ou moderar de comer pães e doces. Isso é um hábito alimentar. A tua mente, ela precisa o tempo todo garantir a sua sobrevivência, e para garantir a sua sobrevivência, economizar energia é fundamental. Qualquer ação nova é gasto de energia. Então, quando a sua mente, digamos, já entendeu como você faz uma ação, praticamente não há gasto de energia. Um exemplo clássico é escovar os dentes. Creio eu que você escove os dentes todos os dias, certo? E se você escova todos os dias, você já deve ter percebido há muito tempo que é algo que você faz automaticamente. Se você quiser fazer de olhos fechados, você faz. Por quê? Porque você já sabe. Você já começa por um lado da boca, depois você vai para o outro, depois você esfrega a língua. Enfim, você consegue fazer isso de maneira automática. Tudo bem? O problema dos hábitos é que muitos deles, eles são ruins para quem a gente quer ser. Por exemplo, alguns que vocês falaram aqui, ó, a Cris está falando de sedentarismo. O sedentarismo é um hábito, sem dúvida nenhuma, enfraquecedor. A Branca, parar de querer agradar todo mundo. Agradar todo mundo se torna um hábito e que é ruim. Por quê? Porque você acaba se desgastando muitas vezes. O que você precisa entender é que todo hábito, ele foi aprendido. Todo hábito foi aprendido. Você aprendeu a ter o hábito que você tem hoje. Por exemplo, se você diz sim para todo mundo, você aprendeu isso em algum momento da sua vida. Por isso, a frase clássica das lives da blindagem emocional. Todo sintoma tem uma causa. Escreva aqui. Todo sintoma tem uma causa. Todo sintoma tem uma causa. Ou seja, esse hábito ruim, enfraquecedor que você tem é um sintoma. E ele tem uma causa. E aqui eu quero que você entenda o seguinte. O que desencadeia um hábito, e eu quero que você escreva aqui para você não esquecer. O que desencadeia um hábito é um gatilho. Escreva aqui, é um gatilho. É algo que inicia o processo do hábito. Então, digamos que você está tranquilo num dia, tudo na paz. E aí acontece algo, por exemplo, no seu trabalho, acontece ali uma situação de estresse. Automaticamente, esse é o gatilho, o estresse, aconteceu alguma coisa. E a sua mente vai procurar garantir a sua sobrevivência naquele momento usando um caminho que ela já conhece, um hábito. Então vamos imaginar que nessa situação de estresse, puxa, você que estava tranquila, você agora tem que fazer um monte de trabalho que vai fazer com que você saia tarde do seu emprego, vai fazer com que você não chegue, por exemplo, a tempo de ver os seus filhos, e isso te frustra, isso te deixa irritada.
A tua mente identifica nesse momento dor. Escreva aqui, dor, dor. Dor para sua mente tem uma interpretação. Você está correndo riscos. E a sua mente, para garantir a sua sobrevivência, ela te joga da dor em direção ao prazer. E o prazer, muitas vezes, está onde? Nesse hábito enfraquecedor. Então, o que acontece? A baixa energia faz com que você, naquele momento, aquele gatilho, ele seja acionado, ou seja, o estresse, você ficou em dor, aí a tua mente fala o seguinte, olha, para sair da dor, sabe o que a gente sempre faz? A gente come um docinho. Aí você vai lá e pega o docinho. Esse é o hábito, comer o doce. E aí, no final, há uma recompensa, porque você se sente aliviada. Essa é a primeira característica do hábito, que é o alívio. Escreva aqui. Todo hábito te traz algum alívio. Um alívio cognitivo, um alívio físico. É um alívio, porque você estava estressada com o problema no seu trabalho, você comeu o doce e do momento que você come o doce, vem o alívio. Você se sente aliviada. Por isso, presta muito atenção. Para você mudar um hábito, para você tirar esses hábitos enfraquecedores da sua vida, você precisa entender os contextos da sua vida hoje. Por exemplo, ambiente tóxico. Um ambiente tóxico, que muita gente chama de família, que todo mundo sabe que é a família, é um ambiente extremamente perigoso para te manter em hábitos ruins. Faz sentido isso para você? É algo que gera estresse. Quando gera estresse, você gasta energia, a energia baixa, e aí a sua mente precisa o quê? Ela precisa repor essa energia. E isso, Sidoca, todo hábito te traz algum tipo de alívio. Sempre. Ayoshi, sim, doces e pães, uma delícia de sensação de bem-estar. Sim. E aqui você vai entender daqui a pouquinho a causa. Provavelmente para essa sensação. Dia desses, eu fiz uma terapia com uma pessoa que está aqui na live, inclusive. Eu não vou falar o nome dela porque ela não me deu autorização. Eu não pedi também. Foi uma terapia extremamente intensa. Só para você entender essa questão da queda de energia, de dor e prazer. Foi extremamente intensa. Intensa, assim. A pessoa se entregou de uma maneira tão linda ao processo e ela gastou muita energia. Aí no dia seguinte, entre outras coisas que ela me falou do pós-terapia, ela disse o seguinte: "Ô gata, eu comi muito pão. Eu comi pão, comi o que tinha ali na frente. E é uma coisa que eu não como normalmente." E por que isso aconteceu? Porque a energia dela tinha sido gasta dentro do processo de hipnoterapia, que foi intenso. E aí quando acabou, a energia estava baixa. A mente, para ela não importa se você está de dieta, não importa se você quer ser fitness. O que a sua mente faz? Ela fala o seguinte: precisamos de energia. E você repõe energia de duas maneiras. Ou você repõe através do sono, ou através da comida. E a comida se torna o quê? Um caminho fácil, um caminho rápido para você aliviar isso. Tudo bem? Então, entenda que o hábito traz um alívio. E todo hábito tem uma causa. Porque o gatilho, ele é disparado por quê? Porque a sua mente reconhece algo, reconhece um caminho que ele já fez. E aqui eu quero que você entenda, por exemplo, que quando você tem o hábito de dizer sim para todo mundo, é porque a sua mente já catalogou esse caminho como um caminho seguro, como um caminho que vai garantir a sua sobrevivência. Então, existe uma causa. Existe uma causa. Por isso que, se você quer ter resultados diferentes na sua vida, presta atenção. Se você quer ter resultados diferentes na sua vida, você precisa mudar o seu comportamento. Escreva aqui, comportamento.
Se você não mudar o seu comportamento, deixa eu só puxar um pouquinho para cá, que o sol. Se você não mudar o seu comportamento, você não muda os teus resultados. Você, presta atenção, ó, nós somos o que repetidamente fazemos. Guarda essa frase. Você é o resultado do seu comportamento, do que você faz todos os dias. Então, se todos os dias você, por exemplo, é sedentária, qual é o resultado que você vai ter? Você vai ter uma saúde impecável? Não, você vai ter uma saúde precária. Faz sentido? Se você procrastina todos os dias, quais serão os seus resultados? Pífios, provavelmente. Se você come doces todos os dias, o que vai acontecer? Você vai ganhar peso, você vai aumentar, vai ter problemas no seu sangue e tudo mais. Ou seja, presta muita atenção, os teus resultados são a consequência dos seus comportamentos. Porém, mudar um comportamento não é simples. Não é simples. Por quê? Para que você mude o seu comportamento, você precisa mudar a sua crença. Escreva aqui, crença. Para você ter um comportamento diferente, você precisa reprogramar as crenças que existem. Ô gata, e o que são crenças? Crenças são os aprendizados e as experiências que você teve ao longo de toda a sua vida. Então, se você quer ter um comportamento diferente, essas crenças precisam ser mudadas. Se elas não forem mudadas, o seu comportamento sempre será o mesmo. E o grande problema é que muitos desses hábitos enfraquecedores, eles estão ligados a crenças subconscientes. Crenças que estão na sua mente emocional. Crenças que estão muito sólidas, porque em algum momento garantiram a sua sobrevivência. Então, se essas crenças garantiram a minha sobrevivência, a minha mente não quer que conscientemente eu as mude. Então, por isso que as dietas falham miseravelmente, por exemplo. Eu não sei se tem alguma nutricionista aqui, mas não me bata. Porque as dietas falham miseravelmente quando apenas você trabalha com o seu paciente o comportamento. Porque mudar o comportamento, ele depende e eu quero que você escreva aqui, da força de vontade. Você já deve ter ouvido essa expressão. Cara, basta você ter força de vontade. Tenha força de vontade para não comer o doce. Isso dá certo por um tempo. Isso dá certo talvez por alguns dias. Você já viveu essa situação de, por exemplo, ir na nutricionista, começar a dieta, comprar tudo que a nutricionista fala para você, isso durar talvez uma semana? Alguém aqui já viveu isso? Coloca aqui sim ou não se você já viveu essa situação. Eu tenho certeza que sim. Por quê? Porque aquele comportamento, ele foi baseado apenas na força de vontade. A força de vontade é uma energia que acaba. É uma energia finita. É uma energia que é como o seu celular. É como o seu celular. Imagina que você coloca o seu celular para carregar à noite e quando você acorda, tá lá com 100%. E você vai usando esse celular. E aí talvez na hora do almoço ele esteja ali com 50% e no final do dia com 20%. E quando você vai dormir com 10%. E aí você coloca lá para carregar de novo. E a nossa força de vontade é muito parecida com isso. Ou seja, se eu não durmo bem, presta atenção, se eu não durmo bem, a minha energia já vai estar baixa quando eu acordar. E aí o que acontece? Quando chega na hora do almoço, eu preciso o quê? Comer. Eu preciso comer. E por isso que você vai resistir no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro vai ser difícil e no quarto você começa a negociar. Você começa a negociar, por exemplo, com a mediocridade. Aí você começa a negociar. Eu vou comer só um docinho hoje, mas aí à noite eu não vou comer tal coisa. Aí quando você começa a fazer esse tipo de negociação, tenha certeza que a sua dieta já foi pro buraco. Faz sentido isso para você? Então,
Basear uma mudança de vida, uma mudança de hábitos apenas na mudança de comportamento é muito frágil. Por isso que você precisa o quê? Tratar as causas. Eu vou dar um exemplo, esse é um exemplo que eu sempre dou, que se tornou um case, né, dentro da minha carreira como hipnoterapeuta, que eu sempre gosto de falar. Uma mulher de cerca de 45 anos, ela era obesa e ela estava prestes a fazer a cirurgia bariátrica. Tanto que até na sessão de avaliação que eu fiz com ela, aliás, se você quiser, eu até esqueci de colocar aqui, agora já foi. Se você quiser uma sessão de avaliação comigo gratuita, deixa eu escrever aqui. Enquanto isso, escreva avaliação são os últimos dias, tá? Dessas sessões de avaliação gratuitas. Sessão de avaliação gratuita. Isso, vamos lá. Pronto, escrever aqui. Se você quiser uma sessão de avaliação gratuita, escreva avaliação que você recebe um link no seu inbox, no seu direct, aí você precisa clicar. Na sessão de avaliação que eu fiz com essa mulher, ela me falou exatamente disso, dessa questão da bariátrica. E eu pedi a ela que, se ela realmente quisesse participar, né, desse protocolo de hipnoterapia que eu tenho, que ela esperasse um pouco. E aí fomos entender, né, o contexto dessa mulher que estava prestes a fazer uma cirurgia bariátrica. Por quê? Porque ela tinha um comportamento de comer demais, ela comia muito, realmente ela comia muito. E era uma fome extremamente emocional. Aquele tipo de pessoa que come além do que ela realmente precisava. Aí vamos achar as causas através da hipnoterapia. Onde que está aí a causa emocional que faz com que ela tenha esse hábito de comer de maneira desenfreada? Aí duas causas que nós achamos. A primeira, ela foi rejeitada pela mãe na gestação. A mãe, e aqui sem julgar a mãe, como eu sempre digo, era o contexto daquela mãe, rejeitou. Inclusive tentou abortar. E essa mãe não amamentou a filha, apesar de ela produzir leite. Mas ela estava com tanta raiva, e aqui volto a dizer, sem julgar essa mãe, ela estava com tanta raiva daquela gestação que ela não amamentou. O que gerou para essa mulher a interpretação de escassez, de eu vou morrer, eu preciso comer. Então sempre que ela tinha a oportunidade de comer, e hoje ela tinha uma vida boa, uma vida, enfim, tranquila, onde não faltava comida para ela, longe disso, toda vez ela precisava, era automático, era um hábito automático, eu preciso comer, por quê? Porque eu vivia a dor lá de não ter o leite da mãe, de passar fome muitas vezes. Tudo bem? E aí tinha uma segunda causa, que foi abusos recorrentes que ela sofreu. E aí a interpretação da mente foi, se você tiver um corpo grande, se você tiver um corpo forte, você não vai ser abusada, você não vai se tornar atraente para o abusador. Então, ela se torna grande. E aí uma coisa importante, no contexto atual dela, ela estava vivendo uma relação abusiva e tóxica. Então, uma relação onde ela era humilhada, onde ela era violentada muitas vezes. E aí com isso, a mente ela tem esse gatilho e fala o seguinte, olha, você tem que ficar grande. E aí quando a gente tratou essas duas causas emocionais, e claro, ela também fez readequação alimentar a partir daí ela começou a treinar, ela começou a se dedicar aos exercícios, ela conseguiu perder mais de 30 quilos. Então assim, é possível você mudar um hábito, por exemplo, ela não come mais como ela comia daquele jeito, porque também teve, como eu disse, a reeducação alimentar. Mas principalmente a mudança de interpretação na mente dela foi fundamental para que ela não se sentisse com uma fome que ela não tinha, que era uma fome extremamente emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então você precisa tratar as causas. As causas.
Uma causa, por exemplo, aqui muitas pessoas falaram sobre a dificuldade de dizer não, que é um hábito, né? É um hábito, você diz sim para todo mundo. Isso tem a ver com o que aconteceu na tua infância. Por exemplo, talvez você tenha se sentido abandonada, desvalorizada. E aí, o que acontece? A mente, para garantir a tua sobrevivência, ela encontra um caminho, um recurso para que você sobreviva. E aí, por exemplo, dizer sim para todo mundo, ser a filha boazinha, como eu falo aqui todos os dias, a filha obediente. Alguém aqui se identifica com a filha obediente? Aquela que fez tudo, que sim, mamãe, claro, mamãe, pode deixar, eu carrego o mundo nas costas, pode deixar, mamãe, eu faço tudo por todo mundo. Se tornou uma recompensa. Por quê? A recompensa é, eu não vou ser abandonada, eu não vou ser rejeitada, eu não vou ser desvalorizada. Então, quando eu estou fazendo tudo para todo mundo, eu tenho uma recompensa, é um alívio para minha mente. Tudo bem? Faz sentido? Por isso que enquanto você não tratar a causa, enquanto você não olhar para essas causas emocionais, você vai continuar o quê? Você vai continuar dentro de hábitos enfraquecedores. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Hábitos enfraquecedores quebram a sua, e eu quero que você escreva aqui, palavra. Quebram a sua palavra. Totalmente. Totalmente. Oi, Gabi, seja bem-vinda. Que bom que você chegou. Deixa eu dar mais um bom dia aqui para Alessandra Dávila, bom dia. Deixa eu ver aqui quem mais. A Suzana, muito eu ser a filha boazinha. A Eloide, sim. Sabrina, a Naira, bom dia. Margarete, Juliana, sejam todas bem-vindas. Praiara, seja muito bem-vinda. Quebrar a palavra. Quebrar a palavra. Hábitos enfraquecedores quebram a sua palavra. E quando você quebra a sua palavra, você deixa de confiar em si. Você deixa de acreditar que você pode. Sabe por quê? Porque você sabe que você quebra a sua palavra. E quebrar a palavra se tornou um hábito também. Talvez seja o hábito mais nocivo da sua vida. Faz sentido? Quantas promessas que você já não fez para si mesma e que você quebrou? Promessas que você seria mais saudável, promessas que você seria mais focada, promessas que você disse que pararia de procrastinar, promessas que você fez afirmando que você sairia sim de um relacionamento tóxico, abusivo. Tantas promessas que você fez, por exemplo, no início do ano, quantas delas realmente você cumpriu? Quantas delas realmente você cumpriu e fizeram diferença na sua vida? Porque a sua vida já poderia estar diferente se você tivesse cumprido pelo menos uma das promessas que você fez a si mesma no final do ano passado. A vida só vai mudar para valer quando você conter, quando você puder ser a sua palavra. A vida só muda quando você é a sua palavra. A vida só muda quando você fala e faz. São as ações que constroem a vida de coragem. São as ações. E você precisa entender que esses hábitos que hoje você tem, hábitos que você sabe muito bem, conscientemente sabe que são ruins, se você mantê-los na sua vida, existem muitos prejuízos. Por exemplo, quando a gente fala da alimentação, eu não sou nutricionista, eu não sou especialista, mas hoje, depois de ter passado por um tumor, eu valorizo demais a minha alimentação. Essa, inclusive, é uma das minhas 5 regras. Eu não coloco nada no meu corpo que eu sei que vai me prejudicar, que vai prejudicar a minha saúde. Tanto que eu parei de beber álcool há mais de 7 anos. Eu não coloco uma gota de álcool na boca há mais de 7 anos. E eu estou falando isso aqui para você entender que é possível. Porque eu era aquele bebedor. Eu bebia como um hábito mesmo, de segunda a segunda. E isso trouxe muitos prejuízos para mim, inclusive e especialmente para minha saúde física. Só que aquilo era um hábito. E qual era a causa desse hábito?
qual era a raiz do problema? Beber me fazia pertencer, eu me sentia pertencente. E isso tinha a ver com a minha história, uma história de ferida do abandono. A minha mãe precisou trabalhar, minha mãe trabalhou muito, e como eu sempre digo, sem julgar, né, a sua mãe, o que ela fez, mas eu carreguei por muito tempo a ferida do abandono. Eu tive uma infância muito solitária, apesar de ter uma irmã mais nova, mas eu cuidava mais da minha irmã do que brincava com ela. A gente tem uma diferença de 4 anos, então tinha uma diferença de idade. E com isso eu me senti muito sozinho. Muitas vezes trancado dentro de casa, porque minha mãe precisava trabalhar, meu pai precisava trabalhar, e a maneira que os meus pais encontraram é: a gente ia para a escola de manhã, a perua escolar deixava a gente na porta, esperava a gente entrar em casa e a gente passava a tarde inteira sozinhos. Isso criou um vazio aqui, um medo de ficar sozinho. Então, quando eu bebia, era uma maneira de estar o quê? Em grupo, pertencendo. Aquela coisa de, né, vamos lá, vamos sextar, vamos quintar, vamos quartar. Porque agora todo mundo bebe de segunda a segunda também. E esse meu medo de ficar sozinho é que estimulava o meu hábito da bebida alcoólica. Era isso que fazia com que eu bebia e quisesse beber sempre, o tempo todo. O que eu quero dizer aqui para você é que é possível você mudar qualquer hábito que você quiser. Mas para isso você precisa reconhecer que esse hábito está tirando os melhores anos da sua vida, que esse hábito está enfraquecendo a sua palavra. E quando você não é a sua palavra, sabe o que acontece? Você acaba se conformando com uma vida média. Você acaba se conformando com a vida mais ou menos que você tem. E aí os teus sonhos vão para o ralo. Você fica sufocada, você não consegue se colocar no mundo. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você, se você entendeu a importância de você olhar para esses hábitos enfraquecedores e mudá-los imediatamente. Mas para isso você precisa tratar a causa. Se você não trata a causa, fica muito mais difícil de você entender como resolver, porque senão você vai se frustrar. Quando você fica querendo só mudar comportamento, o comportamento é uma consequência da crença que você tem aqui. Por exemplo, na hipnoterapia, eu trato muitas pessoas com a pior crença que existe. Escreva aqui: falta de merecimento. Falta de merecimento. Se eu acredito subconscientemente que eu não mereço, que eu tenho que ser desvalorizada o tempo todo, o meu comportamento vai atender isso. Então, eu não vou cuidar da minha saúde, eu não vou cuidar dos meus hábitos, eu vou me envenenar todos os dias, eu vou ser sedentário. Eu preciso entender essa causa e mudá-la, reprogramá-la. Faz sentido isso para você? Então, se você realmente quer uma mudança de vida, se você quer ter uma vida diferente, está na hora de você agir. Tudo bem? Deixa eu ver aqui um comentário da Sabrina. O meu medo de sair é porque outro dia passei mal na lotérica. E desde esse dia eu tenho medo de sair de casa. Existe aí uma causa. Sair para a rua hoje é um gatilho, presta atenção. Mas esse gatilho, ele é acionado por quê? Porque existe uma causa. Talvez tenha alguma ligação com algum tipo de perda que você teve na infância e você está se sentindo insegura, ou você está vivendo esse momento também. Então faz com que você não queira sair, que você não queira se arriscar. Tudo bem? Então tratar a causa é importantíssimo. Boa, Elisângela, falta de merecimento. Exato. Boa. Aí, Yoshi, meu marido adora beber com os amigos. Pois é, isso talvez tenha a ver com essa questão do pertencimento. Porque assim, olha que coisa curiosa que aconteceu na minha vida, Yoshi. Eu sempre bebi.
E quando eu decidi parar de beber, foi por quê? Porque eu estava já nesse meu movimento de transição, de mudança de vida, de autoconhecimento. E aí eu falei o seguinte, eu quero fazer um desafio comigo mesmo. Era comigo mesmo, não tinha ninguém, era eu comigo mesmo. Eu falei o seguinte, eu vou ficar 100 dias sem álcool. 100 dias. E eu lembro, ó, para você ver como isso é marcante. O último dia que eu tomei álcool na minha vida, eu estava na praia com mais 2 amigos e a minha família. E eu falei isso para eles, ó, essa aqui, nos próximos 100 dias, é a minha última cerveja. No dia 19 de janeiro de 2017. Foi o último dia que eu tomei álcool. Só que aí o que aconteceu? No início foi difícil a resistência, mas eu persisti. E logo eu comecei a encontrar evidências. Por exemplo, eu desinchei. Assim, de uma maneira... Nossa, gostei. Essa evidência, ela é muito importante para você alterar um hábito. Você precisa construir evidências. Quando eu construo evidências, isso fortalece a minha mente para seguir naquela escolha. E aí, enfim, eu completei os 100 dias e nunca mais voltei a beber. E aí eu descobri uma coisa, que na verdade eu não gostava do álcool. Eu não sentia prazer. Por quê? Eu fiz depois outros desafios comigo mesmo. Um deles foi sobre pão, né? Você falou de pão aqui, sobre pão. Também 100 dias sem comer pão. Mas eu voltei depois a comer pão. Hoje como muito menos do que eu comia, muito menos, mas eu voltei a comer pão. Por quê? O pão, ele tem para mim uma ligação afetiva muito forte. Lembro do meu pai indo na padaria, eu na minha infância, indo na padaria com meu pai, comprar o pão no domingo, né? Numa época que, digamos, padarias não eram tão abundantes como é hoje. Eu não sei na sua cidade, mas na cidade onde eu morava, que é Guarulhos, muitas padarias de ótima qualidade. Aqui onde eu estou morando agora também, muitas padarias de ótima qualidade. Então assim, uma oferta, e a padaria agora já não é mais uma padaria, né? Parece um shopping, né? Tem de tudo lá, você compra de tudo. E ali eu percebi, tem uma causa afetiva. Então assim, e eu não quis romper com isso, né? O pão hoje eu modero muito mais da maneira que eu comia. Eu comia uma coisa assim de 5 pães no dia, né? Hoje, talvez 2 por semana, 1 por semana, enfim, é bem menor a quantidade do que eu comia antes. Mas existia uma ligação afetiva, uma ligação emocional. Então sempre um hábito tem uma causa emocional. Por isso que, por exemplo, quem fuma, normalmente é pertencimento. A pessoa precisa pertencer. Ela começou a fumar porque ela queria pertencer, porque ela se sentia rejeitada, solitária e tudo mais. Ô gata, ficar um dia sem café é uma forma de desafiar a mente? Pode ser. Mas um dia é muito pouco, né? Talvez, eu acho que assim, o desafio ele precisa ser, ele não pode ser extremamente fácil. Ele tem que ter realmente um desafio, né? Tem que ser um desafio. Quando eu fiz os meus de 100 dias, eu fiz um outro também que foi de tirar carne. Fiquei 100 dias sem comer carne e também não voltei mais. Hoje eu sou vegetariano, totalmente vegetariano. Por quê? Porque também vi evidências, desinchei ainda mais. A minha saúde melhorou assim 200%. Eu que era um cara frequentemente gripado, com problemas respiratórios, hoje eu praticamente tenho um ou outro, quando tenho essas mudanças radicais de temperatura, mas nada que eu fique dias como eu ficava. Então, essas mudanças, e elas hoje estão alinhadas com quem eu quero ser, entendeu? Elas estão alinhadas com quem eu quero ser. Na blindagem emocional, que é o meu programa de 21 dias, a gente faz alguns desafios lá. E a gente fez um desafio agora na última turma que foi muito legal. Que foi um desafio de consistência mesmo. Porque um hábito sempre traz uma recompensa. Lembra disso? Existe uma recompensa.
E o desafio foi muito legal. Algumas pessoas cumpriram, que foi? A gente propôs lá a criação de 50 envelopes. 50 envelopes, e todos eles numerados. 1, 2, 3, 4, até 50. E aí, a partir dali, todo dia, você tinha que colocar um dinheiro correspondente a um número no envelope. Então, no dia 1, R$1. No dia 2, R$2. No dia 3, R$3 e assim sucessivamente. O que dava uma quantia total para quem completasse de 1.000 e alguma coisa, 1.000 e poucos reais, eu não vou me lembrar exatamente. E a recompensa, né, no desafio proposto era o seguinte: você ter uma recompensa, você ter um jantar especial, você ir para um lugar incrível, um lugar que você sempre gostou, para que você pudesse ter essa recompensa. E algumas pessoas cumpriram, e foi muito legal ver isso. Isso se torna um hábito, porque muitas dessas pessoas já me falaram o seguinte, que elas estão continuando esse desafio. Então, o hábito está totalmente ligado aos teus resultados, ao teu comportamento, inclusive com dinheiro, inclusive com a sua saúde. Então, a pessoa que você quer se transformar depende de quem você verdadeiramente é no dia a dia. São nessas pequenas coisas que você gera os resultados que você gostaria de ter. E talvez existem causas emocionais que estão travando isso. Por isso, vou te convidar, se você quiser passar por uma sessão de avaliação gratuita comigo, para eu te ajudar a identificar essas causas emocionais, escreva avaliação aqui. Você vai receber um link no seu direct, e aí basta você clicar para abrir um formulário e responder 5 perguntas, e a partir daí você poderá participar dessa sessão de avaliação, para que eu te ajude a compreender aonde que começou esse hábito ruim. Qual é a causa emocional que faz você se manter nele? Faz sentido? Boa, Kátia. Faz sentido isso para você? Bom, amanhã a gente volta, claro, para mais uma live da habilidade emocional. Espero que você tenha gostado desse assunto. Amanhã a gente vai falar sobre o pior sentimento de todos. Como combater o pior sentimento de todos. E eu não vou falar agora qual é. Vou deixar para amanhã, para que você saiba qual é esse sentimento, que é o pior, disparado de todos, tá bom? A gente fala amanhã às 8 horas da manhã, horário de Brasília, tá bom? Eu desejo para você uma linda quinta-feira e a gente se vê amanhã, 8 horas, tá bom? Grande abraço, tchau!